Uau! Você que está em casa, ninguém vai para o fogo de enxofre por causa dos pecados que cometeram. Ninguém. Porque se eu falar que as pessoas vão para o lago de fogo por causa do pecado, eu estou colocando na obra um poder que ela não tem. A obra não salva, mas a obra também não perde. O que faz a pessoa se perder não é o pecado que ela cometeu, foi a graça que ele recusou. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal A Luz da Bíblia. O vídeo de hoje está simplesmente imperdível. Nós vamos hoje tratar do tema a Igreja dos Sonhos de Deus, mas principalmente se Jesus voltasse hoje, que tipo de igreja, padrão e comportamento e princípios ele estaria encontrando? Será que a gente pode fazer uma comparativa com a igreja original, a primeira igreja fundada com os discípulos, a união daquele grupo seleto que teve o derramamento do Espírito Santo, com os padrões de igreja, comportamento, doutrinas, principalmente de líderes religiosos? O que será que à luz da Bíblia a gente pode entender? Vamos hoje basear o nosso conteúdo e nossa explicação e principalmente o nosso entendimento com base no que o pastor e doutor Rodrigo Silva e o pastor Ailton de Oliveira falará. E eu garanto que cada parte é fundamental, então fique até o final e preste atenção que você vai hoje ter uma noção real do objetivo que Deus tem para a igreja e para o povo dele no tempo do fim. Como é que era o formato de uma conversão do passado de um crente? Vamos falar de 40, 50 anos atrás. Olha só. O sujeito primeiro conhecia a mensagem, se convertia, ele ouviu uma pregação à la Billy Graham. Você tem que entregar a sua vida a Jesus. Ele era batizado. Se ele fosse batizado numa igreja que batiza por imersão ou por aspersão, não importa. O batismo era: eu, como ministro do Evangelho, te batizo para a remissão dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Aí ele passava por um período de desassocialização. Por quê? Se toda sexta-feira à noite ele ia para o bar tomar uma cerveja com os colegas e jogar sinuca, agora ele não vai mais para o bar. Ele vai para a igreja. E esses colegas do bar falavam assim: o Zé agora é crente. Ridicularizavam. Ele mudava o jeito de vestir, que agora ele começava a botar um terno, que ele nunca botou terno para ir para a igreja. Ele mudava o jeito de vestir, a mulher dele mudava o jeito de vestir. Aí ele perde esses amigos. Ele vai para a igreja. A linguagem dele muda e ele começa a ser reassocializado na igreja. O que o pastor está falando aqui é que antigamente parecia que quando você conhecia o Evangelho, você era ensinado, apresentado a palavra de Deus, isso automaticamente mudava o contexto, a palavra, o vestimento, a atitude, a socialização, os relacionamentos, tinha um impacto interno dentro da pessoa e externo que era visível em muitos detalhes. Por isso que antigamente era muito conhecido como lá vai o crente ou a crente, porque desde a roupa até o palavreado eram diferenciados. Um pouco diferente de hoje, né? Aí a filha dele agora começa a namorar um menino da igreja. Ele mudou. O processo hoje é diferente. Nós temos um evangelho hoje que é um evangelho de serviço. O mercado descobriu um nicho a ser conquistado, que é o cristão consumidor. Então você cria uma mega church. Não há mais a pregação sobre pecado. Aí o crente de hoje, ele quer ser cada vez menos sectário, menos minoria, menos incomodado. Ele quer uma religião mais personalizada, com um culto que o atraia, um culto coach, um culto que fala mais de autoajuda e não mais de pecado. Então, esse crente de hoje está assustado com esse Deus da Bíblia. E ele mal interpreta a palavra Deus é amor, e entende que Deus é amor, ele lê Deus é amor na linguagem de hoje. O que é ser amor hoje? Olha só, uma coisa importante, o pastor está dizendo que hoje em dia é o evangelho mais maleável, hoje em dia as pessoas se assustam com as verdades bíblicas, porque as verdades bíblicas de antigamente forçavam o indivíduo a ter uma mudança real de comportamento. Hoje em dia, no evangelho mais frouxo, mais sensível, mais, digamos assim, maleável, onde se adapta a pessoa, não a pessoa se adapta ao evangelho, as pessoas se assustam, elas querem estar em ambientes que não são forçadas à mudança, mas a verdadeira conversão exige uma mudança. Na presença do Senhor, do nosso pecado, do nosso eu, o nosso caráter tem que se quebrar. Então, olha que interessante que ele falou hoje em dia, um evangelho meio à la carte, que você escolhe o cardápio, o tipo de palavra, de conteúdo e principalmente de fé. Amor hoje é não proibir. Olha só. Amor hoje é um amor que a
algumas emissoras de TV colocam nas novelas, nos seriados. É um amor que você não quer ter problemas sociais, você não quer mudar o seu jeito de vestir porque você virou crente. Então hoje acabou aquela época do cabelão, para mencionar os pentecostais, que você sabia a diferença de uma mulher crente e da não crente. Hoje não, a pessoa se torna crente e continua vestindo do mesmo jeito. E esse evangelho conservador é considerado fora de moda, ridículo. Hoje, se você faz uma fala um pouco mais dura sobre a sexualidade, você é homofóbico, você é antiquado. E é essa sociedade de hoje que pressiona nós pregadores a fazer perguntas ao texto bíblico. Mas se Deus é amor, por que ele destrói? Porque o pai hoje que é amor é aquele pai que quando o filho bate o carro drogado e mata uma pessoa, ele vai lá, paga a fiança e tira o menino da cadeia. A ideia que nós temos de amor hoje é uma ideia distorcida. Então, antes de eu questionar por que um Deus de amor fez o que ele fez, eu tenho que perguntar o que realmente é amor. Será que amor é isso que nós, na nossa geração pós-moderna, estamos entendendo como amor? Lembre-se, você que está em casa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, segundo Apocalipse, capítulo 6, existe a ira do Cordeiro. Deus também pode irar. Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Mas Deus não é um pai pós-moderno que vai tirar você da cadeia depois de tudo que você fez. Não. Ele vai deixar você lá, se você quiser. Eu posso contar uma parábola rápida? Mas é claro. Jesus contava parábolas, né? Interessante. Dizem que uma vez um homem, na época do faroeste, cometeu um crime. E esse rapaz foi preso. Mas as pessoas da cidade ficaram com dó dele e escreveram para o governador implorando o perdão daquele rapaz para ele não ser morto, enforcado. O governador falou, acho que eu vou perdoar esse rapaz, mas eu quero conhecê-lo primeiro. O governador se disfarçou de pastor, colocou o clergyman de pastor aqui, colocou a carta do perdão dentro de uma Bíblia e chegou na cadeia e falou assim, jovem, eu tenho algo para você aqui. E ele começou a cuspir. Não quero saber de você. Sai daqui, senão eu vou bater em você. Calma, meu jovem. Eu tenho algo importante para você aqui dentro. Não quero saber. Cuspia, jogava coisas no pastor, que na verdade era o governador disfarçado. E o governador teve que ir embora, até por sua segurança própria. Quando ele saiu, o carcereiro chegou para aquele rapaz e falou assim, você é burro. Por quê? Aquele pastor que veio aqui não era um pastor, era o governador disfarçado. E dentro daquela Bíblia estava sua carta de perdão. No dia do julgamento, irmão Weber, deram as palavras para aquele homem no cadafalso da forca. E ele falou, eu quero dizer algo, principalmente para os mais jovens. Eu serei morto daqui a poucos minutos, mas eu não vou morrer por causa do crime que eu cometi. Eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei. Uau! Você que está em casa, ninguém vai para o fogo de enxofre por causa dos pecados que cometeram. Ninguém. Porque se eu falar que as pessoas vão para o lago de fogo por causa do pecado, eu estou colocando na obra um poder que ela não tem. A obra não salva, mas a obra também não perde. O que faz a pessoa se perder não é o pecado que ela cometeu, foi a graça que ele recusou. Olha só que interessante. Não é o nosso pecado que vai fazer com que a gente se perca no final. Porque a Bíblia fala que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Óbvio que a gente ainda continua pecando. Nós somos pessoas com pecado em nós. Só vamos ter a liberdade completa quando Jesus voltar para nos buscar e nos redimir. Mas ele mostra que não é em si o pecado, mas é a gravidade de não se arrepender, de se abraçar no pecado. É aquela prática que a gente entra no assunto sobre o pecado contra o Espírito Santo, que é quanto mais a gente ouve a voz de Deus, mais a gente negligencia, ao ponto que o nosso coração e mente está cauterizado, que a gente não sabe discernir mais o que é a voz de Deus e o que é a voz do inimigo. Então, aqui está um exemplo muito claro de que não é o pecado em si, mas é a consequência da gente abandonar a graça de Deus e a misericórdia dele, tentando meio que lavar as mãos. Agora entenda uma coisa, qualquer ensino sobre salvação que não transforme a sua vida, que não mostre que Deus ama, mas ele também se ira, esse não é um ensino bíblico. Dietrich Bonhoeffer falava do mito da graça barata. A graça é de graça, mas não é barata. Então, essa é a coisa. Então, quando você lidar com o Deus do Antigo Testamento, que parece duro demais, pergunte, será que é Deus que é duro demais? Ou a educação de hoje que é demasiadamente frouxa? Então, irmãos, nessa primeira parte, o pastor Rodrigo Silva tentou abordar de uma forma muito clara, concisa e coerente o sentido do evangelismo anterior
a era milênio, a era geração Y, a era dos anos 2000, onde tudo é muito digitalizado, rápido, muitas vezes pouco estudado, sem vontade de aprender, porque numa década passada, eu sou um pouco mais antigo, assim, dos anos 2000, mas quem é dos anos 70, 80, entendia, por exemplo, Billy Graham e outros grandes pregadores que pregavam sobre o pecado e havia um arrependimento. Aqui ele aborda uma coisa muito coesa, no sentido da gente entender que hoje em dia a gente vive na era do amor, na era do tudo pode, na era do nada é julgado, mas a gente não esquece que de Gênesis e Apocalipse a Bíblia apresenta Deus como sendo a fonte do amor, sim, mas em Apocalipse também apresenta o Senhor como sendo o leão da tribo de Judá e como vindo fazer justiça. A justiça de Deus também, ela pratica o amor. Quando ele voltar e dar cada um conforme as suas obras, conforme a sua vida, uns para a salvação, outros para a perdição. As pessoas só querem muitas vezes a graça, mas não querem entender a responsabilidade e a consequência dos atos ou das escolhas, até mesmo no cristianismo. Pregando um cristianismo fraco, um cristianismo que não tem Jesus, um cristianismo que não tem base doutrinária e teológica, um cristianismo que é só do podes, aceites, não julgueis, não condeneis. Mas a Bíblia é cheia de advertências em referência à vida da gente humana. Deus tem chamado um povo que leia a Bíblia, entenda a responsabilidade e se converta, assim como foi em Atos capítulo 2. Mas agora eu quero mostrar para você o que o pastor Arilton tem a dizer sobre o estado da igreja, sobre uma advertência real que a gente precisa entender. Preste atenção. Então algumas pessoas por aí criticam a igreja. Inclusive nós temos um forte movimento hoje chamado Os Sem Igreja. Olha pessoas que querem Cristo, mas não querem igreja. Pessoas que não gostam de igreja. Pessoas que falam mal da igreja. E é claro que eu dou razão para certas reclamações, observações que são feitas, porque infelizmente nós vivemos num mundo, especialmente no Brasil, onde você tem muita gente que é dona de igreja. E faz da igreja um negócio lucrativo. Então, de fato, a igreja perdeu muito desse sentido. Mas a igreja é um projeto de Deus. Ninguém pode negar isso. Foi Cristo quem estabeleceu a igreja. É Ele quem deu início a esse movimento. E a Bíblia está repleta de textos que confirmam uma eclesiologia, o ensino de uma igreja e as funções de uma igreja. É verdade que tem gente que se sente dono de igreja e até criou igreja e vive à custa da fé de muitas pessoas. Mas a igreja é um projeto divino. Olha que interessante, o pastor Arilton, ele apresenta um movimento crescente ultimamente, desde a pandemia podemos dizer que é os desigrejados, que é um grupo de pessoas que acha que não cabe mais dentro de uma comunidade religiosa, não importa a sua religião. Na minha religião adventista, a gente congrega numa igreja física, existe igreja virtual, existe cultos online, assim como na sua denominação. Só estou dizendo assim, hoje existe um movimento muito grande de pessoas que não querem estar fisicamente ligadas a uma congregação, a um culto, a uma adoração, querem estar mais à distância. Acho que melhor não se envolver, vão se contaminar ou ver problemas na igreja. Mas a igreja não é perfeita porque é feita de homens, mas ela é a menina dos olhos de Deus, isso que o pastor quer enfatizar. E o comprometimento também muitas vezes do exemplo de líderes que se usam do nome da igreja, da palavra de Deus, para induzir pessoas ao erro ou para muitas vezes usar de manipulação financeira. Mas olha o que ele continua dizendo, é muito forte agora. E todas as vezes que uma igreja é construída como essa, igreja séria, que respeita a palavra de Deus, que tem princípios, que ensina esses princípios, esses valores, que busca conduzir bem o rebanho, esta igreja representa bem o caráter de Cristo. Amém. Então na igreja tudo tem que ter decência, tem que ter ordem. Aqui a norma de fé e prática tem que ser a palavra. Em cada culto a palavra tem que ser estudada, é ela que tem que trazer o alimento, e é a palavra quem direciona a vida da igreja. Então, quando alguém se compromete a ser membro da igreja, e eu vou falar mais da igreja adventista, que é a igreja que eu conheço, que eu sou pastor,
ela está assumindo um compromisso público de viver à altura do que essa igreja ensina. Agora, é verdade que tem igreja por aí que cria um monte de regras que não está na Bíblia. Esse é um outro problema. E aí entra um detalhe muito importante, o estudo da palavra de Deus. Para a gente não ser enganado, tem muitas pessoas que seguem líderes religiosos, que seguem conceitos e muitas vezes até influencers, no sentido de seguir a influência de outras pessoas, mas não seguem a palavra de Deus. A Bíblia fala: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas o conhecimento da vida eterna, e são elas que testificam de mim, testificam de Jesus. Precisa de menos pessoas falando e mais a palavra de Deus. Aí quando você começa a estudar, você consegue entender os conceitos da palavra, do ensino, da doutrina, e você vai se aproximando do que realmente deve ser uma igreja que Deus espera que você esteja, ou se o local que você não está, de alguma forma ou de outra, não está de igualdade com as escrituras sagradas. Então você tem que ser membro de uma igreja e você tem que ver o que essa igreja ensina. Se tudo que ela ensina está na Bíblia. Se não está, aí sim que é motivo de você deixar mesmo. E quanta coisa você vê em igreja ensinando por aí, certas igrejas que não estão na Bíblia. Então nós temos que perguntar: vocês ensinam isso? Querem que os membros pratiquem isso? Aonde está isso na Bíblia? Você tem que perguntar. E aí nós temos que mostrar na Bíblia. Aí sim nós temos que viver de acordo com o que a palavra ensina. A palavra ensina. A igreja é um projeto de Deus. E qual é a função da igreja? É nos ajudar na nossa caminhada espiritual. E como que a igreja ajuda? Ajuda colocando a palavra de Deus em todos os seus cultos. Ajuda na assistência pessoal. Ajuda no companheirismo. Ajuda atendendo às necessidades, auxiliando nos momentos difíceis, se alegrando nos momentos felizes. A igreja tem que estar presente. A igreja é uma comunidade. A igreja é um corpo. E se nós somos um corpo, ninguém diz assim: eu estou com dor de cabeça, estou com febre, mas as minhas pernas estão boas, as pernas vão para o shopping e a cabeça fica em casa. Alguém faz isso? Ninguém faz. Igreja é isso. Todas as noites eu tenho orado por várias pessoas lá em casa, inclusive por os pastores dessa igreja, pessoas que nós amamos, que estão aí passando um momento difícil. E como que a gente não lembra desse? Tem que lembrar, tem que orar, tem que buscar dar o apoio que a gente puder dar. É a igreja. Decisivo em falar sobre as características que tem que ter uma igreja para ser uma igreja, como é a condição hoje em dia do movimento religioso de me apegar sem me envolver. Eu quero estar num grupo, mas eu não quero fazer parte de um grupo. Também ele irmãos, pastor Arilton, ele me ensinou em pontos vitais para nosso crescimento espiritual, no sentido de igreja, de movimento, de relacionamento, da visão que hoje muitos têm de uma igreja distante, de menos envolvimento, mas a igreja é a menina dos olhos de Deus. Deus nos pede para que a gente represente da melhor forma possível. A igreja tem que ser unidade, unidade em espírito, unidade em verdade, unidade na palavra de Deus. Um texto aqui de Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12 diz assim, este é Jesus, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A palavra de Deus consiste em ter Jesus como base. Tanto naquele tempo bíblico, logo após o Pentecostes, quanto hoje, sempre vai se levantar líderes querendo fazer a sua vontade, usar a palavra ao seu prazer, muitas vezes até mesmo enganar ou de alguma forma ou de outra estragar o relacionamento pessoal das ovelhas com o pastor, porque vão colocar inúmeras coisas que são equivocadas pela falta de conhecimento bíblico, porque muitos de nós não estudamos a palavra e meditamos nela de dia e de noite. O Senhor tem um plano para a igreja de Deus. Eu e você somos a igreja invisível de Deus. Na comunidade, todos juntos somos um grupo mais forte, mas Deus nos dá alertas do estado atual, do passado, onde as pessoas se convertiam com mais amor, do estado atual hoje, na nossa sociedade, em que as pessoas querem usar
usar a igreja como movimento social, movimento de clube, movimento de encontro, mas poucos estão usando a igreja como ponto de salvação. Que o Senhor te abençoe, que esse conteúdo dessas duas mensagens, do pastor Rodrigo Silva e do pastor Arilton, te abram os olhos para a conversão verdadeira e para o padrão de igreja que é o sonho de Deus. E caso você entenda que esse conteúdo é indispensável, compartilhe esse vídeo, se inscreva, mas mais do que isso, estude a palavra de Deus e você vai entender o real propósito de você estar onde você está, ou se não é para você estar aí, onde Deus quer te levar. Que Deus te abençoe.